Boa noite, mais uma vez com vocês, para falarmos novamente sobre a nossa querida Umbanda. E hoje, especificamente, vamos falar sobre o culto à Umbanda, a incorporação e consulta e o contato com a religião. Tudo isso para informar e, ao mesmo tempo, atender a algumas perguntas que me foram feitas após as lives anteriores sobre defumação e algumas outras perguntas que eu procurei dentro dos temas de hoje dar uma resposta e, se assim mesmo ficar alguma dúvida, novamente estamos à disposição para que possamos dirimir essas dúvidas e não deixar dúvida nenhuma, porque quando a gente sabe o que está fazendo e o que está acontecendo, é mais fácil de assimilar. Então, sejam todos bem-vindos e, como eu sempre faço, vamos pedir permissão a Deus Pai Todo-Poderoso, a nossos orixás, aos nossos anjos, guias e protetores, aos nossos mestres de magia, para que no dia de hoje possamos receber as bênçãos e podermos passar o nosso conhecimento para que todos nós um dia juntos possamos saber exatamente quanto de evolução nós conseguimos através da nossa fé. Então, pedindo permissão. Permissão concedida. Então, vamos à nossa aula de hoje. Então, o culto, ou sessão de Umbanda, nós chamamos de gira. Então, o ritual se processa de formas diferentes, de acordo com a orientação do mentor de cada casa, ou ainda terreiro. Casa e terreiro é a mesma coisa, assim como é a mesma coisa templo. Então, nós temos templo de Umbanda, terreiro de Umbanda, casa de Umbanda, casa de Candomblé, enfim, não importa a nomenclatura. Todos fazem a sua gira. Então, via de regra, inicia-se com um toque de sinete e pela curimba, que é o conjunto de ogãs, atabaqueiros e pessoas responsáveis pelo canto que irão entoar os pontos cantados, que são a musicalidade e os louvores do terreiro. Na Umbanda esotérica, como nós fazemos no nosso templo, nós não usamos a curimba, nós não usamos a atabaque, mas entoamos os pontos cantados. Iniciamos logo em seguida com a defumação e o ponto cantado referente àquela defumação, que é específico, e enquanto isso descarregamos os filhos de santo, o terreiro e os consulentes. E é aí, então, que começa a magia. A defumação também pode ser usada para limpeza de casas, comércio, descarrego, abertura de caminhos, quebra-demanda, etc. Como isso se processa? Claro, fazemos um braseiro e jogamos as ervas de acordo com cada fim que nós desejamos com aquela defumação. Por exemplo, se há uma defumação de descarrego, nós podemos usar e sempre usamos no mínimo 3 elementos. Então, usamos para descarregar palha de alho, junto arruda seca e mirra ou benjoim. Então, vocês vão ver que nós sempre associamos
duas ervas, uma quente, uma morna e outra fria. Ou então, uma quente, que é aquela agressiva, e duas mornas. Ou ainda, duas mornas e uma fria. Para que isso? Para que haja equilíbrio. Para que não fique uma coisa muito agressiva e também não muito light, porque daí não faria o efeito desejado. Uma outra defumação que também é bastante forte para descarrego, nós usamos as folhas secas de aroeira, fumo de corda seco. Então, normalmente, o fumo de corda, quando vem em rolo, ele vem ainda úmido. Então, a gente deixa secar um pouquinho para que a fumaça, quando ele for jogado nas brasas, saia com mais facilidade. Então, aroeira, o fumo de corda seco e manjericão. É uma combinação também fora do comum, para limpar mesmo. Agora, se for para abrir caminho, para achar um emprego ou para um comércio, aí nós vamos usar pó de café, canela em pó ou casca e cana, folha de cana ou bagaço. Um bandista está sempre procurando coisa. Então, sabe onde o pessoal faz a garapa? Sobra um bagaço. Então, a gente chega lá, pede, eu preciso fazer uma simpatia, o senhor pode me arranjar um bagaço? E eles, com certeza, eles sabem do que nós estamos falando e certamente nos dão aquele bagaço. Então, você deixa secar bem e usa. Ele chama dinheiro. Então, para comércio é excelente. E tem uma outra coisa, mas aí quem usa é Exu, que eles usam para chamar dinheiro. É bosta de vaca. Seca, claro. Mas hoje em dia está difícil de arranjar, né? E não pode ser de cavalo, tem que ser de vaca mesmo ou boi, né? Claro. Então, essa sim. Mas isso tem que ser sempre usado por um Exu e com autorização dele, principalmente quando o comércio está muito caído. Então, é usado e é só a bosta de vaca. Também para efeito de dinheiro, comércios, louro, que tanto pode ser as folhas como aqueles sementinhas que ele tem, a canela e noz moscada. Pode ainda ser levante, que é para chamar, para levantar negócio, a doce e mirra. A mirra também é uma resina que é muito usada para chamar dinheiro e para atrair bons fluidos. Lembram-se que quando Jesus nasceu, os 3 reis magos usaram incenso, mirra e benjoim. As 3 resinas que tinham lá em Israel para chamar, para agradar Deus, para agradar o Filho de Deus, o Messias. Por quê? Porque são ervas, ou melhor, são resinas, que são de grande poder, principalmente para prosperidade e fartura. Quando a gente desconfia ou é para uma limpeza pesada ou para quebrar uma demanda, a defumação tem que ser um pouquinho mais agressiva. Então, aí sim, nós vamos usar o pinhão roxo, tanto faz a semente como as folhas, só que sempre secas, né? O guiné e o incenso. Ou ainda, uma outra defumação, que essa limpa até se foi feito algum tipo de trabalho com sangue de animal. O dandá da costa, a sálvia e a alfazema flores, a sementinha de alfazema. Então, essas são as defumações
que o pessoal ficou em dúvida qual deveria ser feita, estou dando algumas receitas. Existem várias. Essas são as mais comuns e mais fáceis de serem encontradas enquanto ervas. De qualquer maneira, toda defumação, quando ela é feita com fé, ela reage imediatamente. Você sente o ambiente modificado tão logo a defumação termina. E sempre que for para tirar alguma coisa, por exemplo, se for para descarregar, se for para fazer uma limpeza pesada, sempre iniciaremos do fundo da casa para frente. Enquanto que aquelas que a gente usa para levantar a prosperidade, para ter sucesso, para aumentar cliente, sempre é da porta para o fundo, porque você vai buscar o cliente e trazer para você. Então, é o contrário, é da porta da frente para o fundo. Essa também é um processo que tem que ser feito de verdade e sempre usando esse ritual, ou seja, para limpeza e descarrego do fundo para frente, o contrário é da frente para os fundos. Após ser feita a defumação, ao iniciarmos um trabalho ou uma gira, como nós falamos, deve haver sempre uma preleção ou um evangelho que será feito pelo dirigente ou por algum tipo de convidado, para que haja uma harmonização do ambiente e para que as pessoas desliguem daquele corre-corre do dia a dia e comecem a relaxar para receber a energia que cada gira traz, dependendo da linha a que vem. E aí também nós vamos falar e esclarecer o porquê daquele trabalho naquele dia, se é de caboclos, para que serve, se for de pretos velhos, por que pretos velhos trabalha daquele jeito, se for de Exu, por que o Exu trabalha e que Exu está trabalhando naquele dia. Então, tudo isso tem que ser comentado antes de começar o trabalho, para que cada um participe efetivamente daquele trabalho. Isso principalmente nos consulentes, porque tem gente que às vezes vai pela primeira vez e não sabe nem o que está acontecendo. Vai com medo do desconhecido, vai porque alguém falou que deve ir, e aí então fica boiando, como a gente fala, né? Ao passo que se o dirigente da casa fizer uma preleção ou um evangelho e explicar a que linha vai trabalhar e para quê, a pessoa se sente mais confiante e passa a participar ativamente da energia do ambiente. Então, nós temos o sinete, os atabaques, onde tem atabaque, os pontos cantados, a defumação e agora o evangelho. E em seguida, então, nós vamos começar com o processo de incorporação. Então, esse processo de incorporação começa primeiro com o dirigente da casa, que é o nosso mentor, que é o mentor da casa que vem, e aí em seguida os médiuns incorporantes. Claro que todos os médiuns de uma corrente são muito importantes. Os incorporantes e os não incorporantes, que nós chamamos de cambonos, porque os cambonos, na verdade, são como uma espécie de tradutor da linguagem da entidade. Porque tem pessoas que às vezes não entendem muito bem, principalmente quando a entidade ainda fala meio usando algumas palavras de quando ele era encarnado. Se for um caboclo, se for um preto velho.
Então, às vezes, usa determinadas expressões que a pessoa que está indo lá pela primeira vez, ou que está indo, mas não conhece o ritual de Umbanda, fica meio perdida. Então, aí está o Cambono para ajudar nessa tradução, entre aspas, né? E também para anotar qualquer receita que possa, receita que eu digo assim, defumação, banho, vela, qual vela que tem que acender, por que tem que acender, qual a linha que vai acender aquela vela. Então, todos os médiums de uma corrente têm igual importância numa corrente. Então, os médiuns incorporantes vão fazer o atendimento e as consultas. A incorporação, que fique bem claro, não é possessão. Possessão quem faz são obsessores ou espíritos de baixa vibração. Porque nossas entidades, que são nossos guias ou protetores, nunca obrigam nenhum médium a trabalhar. Pode dar um empurrãozinho, mas não faz a possessão. Quando uma pessoa que tem a mediunidade, ou às vezes nem sabe que tem a mediunidade, e é possuído por uma entidade, com certeza não é a sua entidade de trabalho. Ou é alguma entidade que se aproveitou da mediunidade e está sugando a energia vital do médium, ou ainda é um espírito obsessor que se aproveita dessa sensibilidade mediúnica do médium e quer entrar de qualquer maneira. Então, para que isso aconteça, para que essa incorporação aconteça, o médium vai permitir a aproximação da entidade e, para isso, ele precisa estar preparado. Sempre que houver uma gira, ele deverá fazer jejum de carne, tomar seu banho de proteção e defesa, defumação, roupa limpa e branca e, principalmente, ter respeito com o sagrado. O que é o sagrado? O sagrado é o terreiro, é o congá, é a entidade que vai lhe visitar, que vai trabalhar com você na gira. Este é o sagrado. É o amor que você dedica ao templo em que você é afiliado. Isso é o sagrado. Tudo que for sagrado é quando você tem certeza que ali tem a manifestação divina. Então, aonde se processa a incorporação, nós chamamos de congá, que é um espaço consagrado, onde há um altar, espaço esse consagrado e firmado para giras antes de todo e qualquer trabalho. Aliás, a firmeza de cada templo, de cada terreiro, é feita, dependendo de cada mentor, da forma que mais a entidade precisa na sua linha de trabalho. Não existe uma regra para se firmar um congá, para se firmar um terreiro. Isto sempre será dirigido pelo mentor espiritual e terá, dentro do terreiro e fora dele, alguns objetos que nós chamamos de firmezas e cambiás, que nada mais são do que proteções extras,
que vão estar firmando o terreiro e o congá. A manifestação da incorporação mediúnica é o ápice do contato dos homens com o divino. Quando o médium está incorporado, Deus está manifestado. Por quê? Porque nós falamos no começo das nossas lives que os orixás são a manifestação dos atributos de Deus. Ora, se cada orixá é um atributo de Deus, logo, quando você incorpora uma entidade que vem fazendo parte de um dos atributos de Deus, nós temos Deus manifestado ali naquele momento. Então, ele está manifestado através dos seus orixás e das entidades que incorporamos dentro dessa manifestação. E essa presença é tão forte que as pessoas que vão se consultar sentem essa vibração, se abrem, confessam e conversam com as entidades, e há então, por parte do consulente, uma entrega involuntária e inconsciente, porque ali ele sentiu a energia, ele sentiu que Deus está ouvindo. Então, o sagrado nunca vai se manifestar no profano, que é tudo aquilo que se faz fora do ambiente consagrado. Então, para nós, o profano é o que não está consagrado. O terreiro é o espaço consagrado pelo homem para que o sagrado se sinta à vontade e se manifeste. Ou seja, quando você vai receber um convidado, uma pessoa amiga, querida, na sua casa, o que você faz? Além de você estar sempre com a casa arrumada, você vai naquele dia em especial arrumar melhor. Se puder, vai pôr uma floresta, uma flor especial, vai fazer uma comidinha especial, ou um aperitivo, de acordo com aquele convidado. A mesma coisa. Nosso convidado é Deus. Então, para que nós convidemos, nós precisamos de que o templo esteja consagrado e firmado, para que o nosso convidado maior se sinta à vontade e se manifeste. Então, partindo desse princípio da incorporação, o transe mediúnico nada mais é do que um estado alterado de consciência. Não é hipnótico, nem uma meditação guiada. Ao se sentir que a entidade se aproxima, o nosso corpo vibra e não há controle sobre esses feitos ou sobre esses efeitos. Então, a Umbanda é sensível e você precisa sentir e perceber por si só. Então, vejam vocês que nada na Umbanda é por acaso ou brincadeira. Tudo tem um porquê, tem uma necessidade de determinados rituais que isso aconteça de maneira fácil
limpa, e que os médiuns saiam sempre do trabalho feito, da gira, como a gente diz, melhor do que quando entraram. Então, para que isso aconteça, há todo um preparo. Então, agora nós vamos falar sobre o contato com a religião. Então, vamos dizer que uma pessoa começa a manifestar alguns distúrbios, ou emocionais, ou físicos, ou até a vida começa a ter determinadas ocorrências que podem, eventualmente, deixar a pessoa em dúvida do que seja. Vamos supor que seja a mediunidade. E que essa mediunidade e a sua vocação religiosa estiver como a Umbanda. Então, não será tão simples. Não basta ter um primeiro contato e achar aquilo maravilhoso. E aí? Não podemos deixar que este encantamento e o vínculo de uma incorporação se manifeste sem que haja um caminho a ser percorrido. Por quê? Porque após a incorporação, a desincorporação do indivíduo, aquela sensação que ele sentiu, ele levará para casa a lembrança daquele momento e terá a sensação de que aquele momento foi de total expansão da percepção da realidade e do tempo. É como se, de repente, ele não soubesse mais quanto tempo foi, de que maneira foi ou como foi. Há ainda uma mediunidade semiconsciente ou inconsciente. Pelas nossas orientações, aquelas que nós recebemos, eles dizem que desde 1984 não há mais mediunidade inconsciente. Ela pode ser consciente ou semiconsciente. Só que à medida que o médium vai trabalhando, ele vai cada vez mais se integrando e se relacionando com a entidade, a ponto de nós sabermos a diferença de quando encosta um caboclo, ou quando encosta um preto velho, ou quando encosta um Exu. As vibrações são diferentes. Então, por causa disso, a gente sabe o que fazer e como fazer. E também, quando se trabalha incorporado, se perde tanto a noção do tempo quanto do espaço. Então, vejam vocês. Eles entram e as recomendações de banhos, velas, e tanto para o anjo de guarda como cuidado para a firmeza do Exu guardião, sempre terá que haver uma entidade que tenha a conexão com o sagrado. Então, o médium que vai iniciar na Umbanda tem que ter o comprometimento e a determinação de cumprir todos os rituais
para que a sua mediunidade seja a mais fácil e a melhor possível dentro de cada quantidade de ectoplasma que cada médium carrega e de acordo com sua missão na Terra. A espiritualidade é sábia, tanto no preparo do caminho a seguir, como depois que esse médium já está trabalhando incorporado e conhece e segue todos os rituais. Então, após o trabalho, ou quando a gira se encerra, todos os médiuns, todos os incorporantes e os não incorporantes, todos recebem um fortalecimento dessa conexão espiritual. Então, vejam vocês que cada trabalho que a gente faz bem feito, há um fortalecimento da mediunidade, da nossa incorporação e da expansão da nossa consciência e evolução espiritual, porque haverá uma simbiose com aquele sagrado a quem estamos dedicando a nossa mediunidade. Então, a cada gira, nós saímos diferentes de quando entramos ou quando iniciamos a nossa missão espiritual. Isso se deve às experiências que vivenciamos a cada dia e a cada gira. E quando o indivíduo volta ao terreiro, algo mágico acontece. E não mais nos sentimos sós. Nasce aí um umbandista. E ao ser um novo umbandista, vislumbramos que há um universo religioso e um jeito diferente de ver a vida e que precisa ser compreendido pelo médium, que também fará com que o seu entorno e as pessoas do seu entorno também passem a sentir essa modificação e, numa outra simbiose, começam também a se modificar. Essa é a nossa Umbanda. Esse é o nosso culto à natureza. Essa é a forma, o caminho mais simples da expansão da nossa consciência e consequente evolução espiritual. Eu espero que cada um de vocês possa ter recebido no dia de hoje uma força maior que poderá levar não só aqueles que já são umbandistas, mas quem sabe novos umbandistas chegarem e cultuarem a Umbanda como fazemos hoje. Desejo de todo o coração que essa mesma energia, mesmo amor que eu tenho, mesmo comprometimento que eu me proponho há 42 anos, eu possa ter passado um pouquinho desse amor para o coração de cada um que nos assiste no dia de hoje. E encerramos o dia essa live hoje, saravando nossos orixás. Saravá a todos eles.
Saravá nossos guias, saravá nossos anjos e protetores. Saravá toda a Umbanda, todos os orixás que nesse momento nos abençoam e permitem que continuemos no nosso caminho e, de acordo com o nosso merecimento, possamos cada dia mais expandir nossa consciência. E assim, quem sabe um dia, chegar bem perto de Deus. O Deus manifestado que nós encontramos na Umbanda, que a gente teima em querer saber e ficar bem próximo após a nossa passagem. Fiquem todos com nossos orixás, com a bênção de Deus Pai Todo-Poderoso, e que o Divino possa abrir e tocar seu coração. Um beijo para todos vocês. Axé.